Para construir riqueza, é preciso ser extremo e atento aos detalhes. Desde o básico como apagar as luzes e fazer café em casa. Todos já conhecem essa matemática, até formas mais extremas, como cultivar comida e se agasalhar em vez de usar aquecedor. Agora, embora parte disso, obviamente, seja uma piada, eu já fiz algumas coisas bem extremas que me permitiram não só economizar uma boa quantia de dinheiro, mas também começar a ganhar dinheiro e investir. E eu consegui alcançar a independência financeira enxuta, ganhando menos do que o salário médio. Eu comecei ganhando tipo $10 por hora, fui subindo até $20 por hora, mas assim, eu não ganhava muito dinheiro. Mas esses hábitos realmente me permitiram ter muita liberdade. Adotando uma mentalidade minimalista. Há cerca de 5 anos, comecei a adotar o minimalismo e essa ideia de simplificar minha vida. Além de me desfazer de muita tralha e bagunça em casa, ganhei mais clareza mental e menos estresse. Tudo isso que mencionei também mudou minha vida, pois parei de comprar tanto e deixei de ser tão apegado aos meus pertences. Criei categorias como se algo não agrega valor ou não me faz mais feliz. Se isso não facilita a minha vida, de alguma forma não me faz economizar tempo ou dinheiro, então simplesmente não vou comprar essa coisa. Só de ter esses critérios e perguntar antes de comprar, isso vai melhorar minha vida? Sim, eu preciso comer, ok, então vou comprar isso, mas tipo, não, isso não vai mudar muita coisa, mas eu meio que quero. Esse não é um bom motivo para levar algo para casa. Assim, passei a gastar menos e isso trouxe mudanças ainda maiores. Quando deixei de me apegar às minhas coisas e me identificar com elas, mudei de verdade o significado de sucesso para mim. No fim, não era uma casa ou carro chamativo, não era isso que eu queria para minha vida. Isso meio que interrompeu a corrida de todos para o fundo do poço. Trabalhando mais para poder gastar mais, aí precisam trabalhar mais, e então precisam gastar mais. E, tipo, toda a sua vida é construída em torno de comprar mais coisas, e só trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo todo. Ao invés disso, passei a querer que minha vida fosse sobre conquistar liberdade, que prefiro mais do que possuir coisas. Sempre que vou gastar dinheiro, me pergunto, abriria mão de um pouco de liberdade por isso? Você pode fazer isso com pequenas coisas, mas com coisas grandes, como casa, carro ou viagem. Eu abriria mão? 6 meses da minha vida trabalhando para conseguir essa viagem, carro, casa ou o que for. E quando você olha por esse lado, eu pensei, não, eu não faria isso. Valorizo minha liberdade e não precisar estar em um lugar 40 ou 60 horas semanais só para sobreviver. Valorizo isso muito mais do que tudo, já guiou várias decisões minhas, não preciso da casa mais bonita. A gente começou em uma casa pequena, de um quarto, fazendo house hack, e eu preferia ter feito isso e ter liberdade do que ter uma casa melhor logo de cara, ou ter um carro mais barato por anos do que ter um carro bom logo de início. Mas teria que trabalhar por muito mais tempo, a mesma coisa com viagens. Eu realmente percebi que, pra mim, a opção de trabalhar pro resto da vida não era uma opção. Por isso, eu estava disposto a ter e gastar bem menos para recuperar parte da minha vida. E acho que isso nos leva a ir longe demais. Reconheço que exagerei ao tentar viver de forma frugal e fui extremo demais nisso. Nos primeiros 2 anos de casados, minha esposa e eu saímos para jantar pagando poucas vezes, talvez 3 ou 4. Só pegamos comida dessas vezes, tipo esses lugares que vendem comida em grande quantidade para restaurantes ou promoções no supermercado mais barato perto da gente. Era só comprar 10 quilos de peito de frango de uma vez, além de arroz, feijão e semelhantes. Chegou ao ponto de eu não conseguir mais comer frango, porque a gente literalmente comia isso todo santo dia, 2 ou 3 vezes por dia. Era só carne, feijão, arroz, aveia, tipo, a comida mais barata possível. Nos primeiros anos das nossas vidas, a gente quase nunca saía para gastar dinheiro, se divertir, quase não viajava, quase nunca ia jantar fora, ou ao cinema, ou fazia qualquer coisa assim. E eu sinto que aprendi algumas lições valiosas passando por esse período, mas eu acho que teria sido tranquilo desacelerar um pouco e aproveitar mais o processo. Talvez levasse mais 3 a 6 meses para nós dois sairmos dos empregos. Acho que eu aceitaria isso, mas não me arrependo de verdade. Acredito que quase tudo tem um motivo, e olhando para trás, eu aprendi que, para fazer um progresso real, pelo menos para mim, eu preciso ficar desequilibrado. Se eu fosse alguém mais neutro, não tão extremo, e obcecado por, conseguir sair do meu emprego, viver de forma frugal, fazer house hacking e todas essas coisas, e foi isso que me trouxe até aqui. Se eu fosse mais relaxado, acho que teria sido fácil pra mim meio que sair do caminho, perder a motivação, ficar satisfeito com o primeiro house hack que conseguimos, um multifamiliar. Você mora em uma unidade, aluga o resto e vive quase de graça. Poderíamos ter ficado bem após o primeiro, comprado um carro legal e seguido economizando dinheiro.
e 10 anos depois talvez a gente chegasse, sabe, à liberdade. Mas em vez disso, a gente meio que manteve essa fome, né, esse desequilíbrio extremo nas nossas vidas para conseguir o próximo e depois o próximo. E aí, quando você percebe, já se passaram 4 anos. E nós dois estamos sem emprego por causa desse desequilíbrio extremo. E obsessão por um único objetivo. E não tentar só pegar leve, se divertir e se cuidar. Olhando para trás, talvez pudéssemos ter ido mais devagar, mas não sabemos se isso nos faria desistir. Se eu não for realmente extremo comigo mesmo, perco meus hábitos muito facilmente. Eu paro de ler livros, paro de ir à academia, paro de comer de forma saudável. Tipo, se eu não tiver regras rígidas que eu sigo, eu simplesmente desisto. Então, pra mim, eu preciso me obsediar com as coisas por 6 meses, 1 ano, 5 anos, pra realmente conseguir alcançá-las. Se eu não fizer isso, perco o interesse fácil. Foi um pouco negativo, cometi erros e me arrependo de algumas coisas. Eu realmente acho que, no geral, aprendi algumas lições muito valiosas sobre aceitar o desequilíbrio para conseguir realizar coisas incríveis. E eu acho que é isso que me permitiu ter uma carreira de sucesso, sabe? Com esse lance do YouTube. Ficar obcecado, achando que não posso perder uma semana ou vou morrer, é loucura. Não perdi uma semana em 6 anos, mas não precisa ser assim. Se eu perder uma semana, eu acabo perdendo um mês. Tudo isso dos sonhos que amo fazer pode sumir, porque não sigo as regras que estabeleci para garantir algum sucesso. Se estiver gostando, deixe um like e se inscreva. Nunca peço, mas acho que ajuda no algoritmo. Vamos ver, já que nunca faço isso. Investir é arriscado. Viver de forma frugal me fez acreditar nisso no começo, e eventualmente eu tive que superar esse tipo de mentalidade. Agora entendo que todo investimento envolve riscos. Por isso há uma recompensa, pois você assume o risco de algo negativo acontecer. Imóveis, ações, negócios ou investir em si mesmo sempre envolvem algum risco. Mas só quando começamos a superar esse medo de fracassar, o medo de perder dinheiro, é que você realmente pode começar a construir riqueza. Ao buscar meu próprio jeito de economizar, consigo ser muito criativo, por isso gosto tanto de viver de forma frugal. É quase como se fosse um jogo, tipo, ok, eu preciso de sapatos novos. Será que consigo encontrar um brechó que tenha esses sapatos? Meredith conseguiu vários Birkenstock, que custam uns 80 ou 100 dólares por cerca de 3 dólares. Roupas de bebê são baratas porque quem não tem mais bebê vende barato. Por isso nunca compramos peças novas. Mesma coisa com brinquedos, você pode fazer o mesmo com roupas. Essa criatividade para economizar dinheiro também me ajudou de outras formas, que vou mencionar em seguida. Quando a geladeira quebrou, ou a máquina de lavar e secar parou, ao invés de ir à loja e pagar ou parcelar por não poder pagar à vista, quando notamos que essas coisas estavam morrendo, comecei a procurar e percebi que na Lowe's, as cestas colocam itens amassados e com defeitos no fundo da loja. Você pode comprar esses itens com até 50% de desconto e, pedindo ao gerente, talvez consiga ainda mais só por pedir. E conseguimos pegar as coisas por tipo metade do preço. Todos pagam por isso, sendo criativos e pensando, posso comprar para resolver, mas deve haver outro jeito de ver isso. Então, tipo, a gente encontrou isso no nosso Lowe's local. Ou também descobrimos que há pessoas que compram eletrodomésticos amassados e arranhados, tipo do Lowe's e Home Depot, que foram rejeitados. Eles vendem com 50% de desconto são novos, só com um amassado na lateral, e você paga bem menos. E esse tipo de mentalidade de pensar, tipo, deve haver um jeito diferente do que todo mundo está fazendo, levou a muito sucesso nas minhas finanças de formas positivas, além de toda a questão de economizar dinheiro. Tipo, ao invés de comprar uma casa pequena ou alugar um apartamento, como eu mencionei, a gente fez house hacking, onde eu comprei esse imóvel multifamiliar. Quando eu tinha 22 anos, morei em uma unidade, aluguei as outras e depois só repeti esse processo umas 3 vezes. E isso foi algo enorme que realmente ajudou muito as nossas finanças. Além disso, se você olhar, a maioria das pessoas passa 4 anos sem trabalhar por dinheiro, indo para a escola, e a maioria delas acaba com o equivalente a 1 ano de salário, 50 mil ou algo assim, em dívidas. Então, enquanto a maioria das pessoas leva de 5 a 10 anos até chegar, literalmente, ao ponto de partida de ser lucrativo. Decidi pular esse processo, não indo à escola e focando em ganhar habilidades, não dinheiro. Buscando evitar o trabalho das 9 às 5, iniciei meus próprios negócios. E foi isso que realmente me permitiu, sabe, sair do meu emprego e fazer o que eu gosto de fazer. Por não dedicar muitas horas por semana, rejeitei o caminho comum e busquei uma alternativa melhor. Tenho certeza de que isso é ótimo para muitos, mas para mim, eu não queria trabalhar para alguém para sempre, e estudar quase me obrigaria a isso. Essa mentalidade frugal, junto com o espírito empreendedor, acabou sendo uma das melhores decisões que tomei. Dinheiro não é só dinheiro. Quando comecei minha jornada de vida frugal, eu via o dinheiro como essa coisa. Parecia que eu trocava 1 hora do meu tempo por 20 dólares, ou quanto fosse.
eu enxergava o dinheiro assim. Que, tipo, esse dólar que estou gastando, esses 10 reais que estou desperdiçando aqui, isso é meia hora da minha vida ou uma hora da minha vida. Por muito tempo enxerguei o dinheiro desse jeito. Isso foi muito útil, especialmente no início da minha vida frugal, que mudou bastante minha vida. No entanto, quando eu tinha essa mentalidade muito rígida de que o dinheiro era essa coisa incrivelmente importante. É algo para se obcecar, é algo que é muito limitado, é algo que, sabe, representa tanto para mim. Eu sempre pensava nisso e buscava maximizar de todas as formas. Isso acabou me dando uma mentalidade de escassez, principalmente quando eu era mais econômico. Eu meio que, sabe, ouvi falar dessa ideia de mentalidade de escassez. E você não quer ter uma mentalidade de escassez, você quer ter uma mentalidade de abundância e todas essas coisas. E quando você está na sua jornada de vida frugal, você não tem muito dinheiro. Isso realmente não faz sentido, ou pelo menos não fazia sentido pra mim na época. E como eu venho fazendo isso há 10 anos agora, ou seja lá quanto tempo for, eu percebi isso. Estar extremamente focado apenas em economizar dinheiro e otimizar cada centavo sendo o mais frugal possível, meio que não foi o melhor uso das minhas finanças. Por anos, eu basicamente só foquei em economizar dinheiro e otimizar tudo o que eu tinha, e eu passei muito pouco tempo realmente focando em ganhar dinheiro. Mas eu tive que passar por isso, sabe? Esse tipo de obsessão por economizar e viver de forma frugal para chegar, eu acho, ao próximo estágio, que é perceber que existem muitas oportunidades e recursos por aí. Eu só preciso estar pronto para procurá-las. Estava tão focado em economizar e trabalhar ao máximo que isso me consumiu. Chegar naquele ponto em que, ok, eu não posso economizar mais dinheiro, eu literalmente não posso economizar mais dinheiro. Se eu reorganizar algumas coisas, talvez a gente economize mais 57 dólares por mês, mas não consigo economizar mais que isso. Então precisei focar e pensar, se quero sair de onde estou, qual o próximo passo lógico? Começar a ganhar dinheiro? Então eu comecei a olhar para outras coisas. Eu pensei, ok, bom, quais são algumas maneiras de ganhar dinheiro? Como posso otimizar as coisas? Como posso investir para o futuro? Como posso investir em mim mesmo e aprender habilidades valiosas? E quando eu meio que passei desse ponto de, não exatamente o fundo do poço, mas de alcançar a perfeição de uma vida frugal, onde você já não consegue economizar mais, então consegui chegar ao próximo ponto. Ok, agora percebi isso. Existem muitas maneiras de ganhar muito mais dinheiro do que 57 dólares por mês. E eu conheci pessoas que estão ganhando 57 mil dólares por mês. E eu pensei, ok, talvez o que eu achava que era o limite, que na época era ganhar cerca de 5 mil dólares por mês, na verdade era só o ponto de partida. E se eu focasse em ganhar algo, habilidades valiosas, o que eu passei anos fazendo, é basicamente o que eu faço. Em vez de focar em pequenas coisas, posso priorizar o que realmente impacta e pensar maior para mim. O que, honestamente, não fazia sentido quando eu vivia de forma frugal. Porque eu quase sentia orgulho e não quero dizer que idolatrava, mas era meio que a minha coisa. Eu pensava, não desperdiço dinheiro com isso, não sou esse tipo de pessoa. Nunca gastaria dinheiro com um carro novo, acho ridículo. Eu não sairia para jantar, nem pediria bebida fora ou compraria roupa nova, acho desperdício. Parecia questão de identidade e defesa, não de buscar como aumentar a renda, como aumentar 30% no próximo ano, ou 300% em 5 anos, em vez de apenas 3% ao ano, porque isso vai ter um impacto bilhões de vezes maior do que ser o mais frugal possível. Isso foi uma mudança de mentalidade que precisei assimilar. Quando cheguei lá, isso começou a desbloquear muita liberdade de opções na minha vida, e é por isso que estou prestes a fazer uma viagem de primeira classe. Para ser justo, estou sendo levado para algum lugar a trabalho. Não paguei por isso, mas é interessante saber que há quem pague, pois para eles não é caro, eles têm outros focos além dos meus. Se você gostou deste vídeo, confira este sobre hábitos minimalistas que me deixaram rico. É ótimo e acho que você vai gostar.